providencial esse salmo e termos repetido agora o refrão do salmo. Porque veja bem, quem são esses humildes? A quem a palavra de Deus dá uma ordem: procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Quem são esses humildes? São aqueles que o Evangelho chama de manso e humilde de coração. É aquele que as bem-aventuranças chama de felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que no hebraico se chamam anavim, os pobres de Javé, que, como as palavras estão dizendo, são pessoas de Deus, são pessoas tementes a Deus, mas que se sentem pequenas, que se sentem muito pequenas, se sentem frágeis, querem ser de Deus, mas ao mesmo tempo encontram uma contraposição muito violenta ao redor deles, e isso os faz sentirem-se menores ainda, mais frágeis ainda, mais pobres ainda. Mas interessante, já no Antigo Testamento, o Senhor dava toda a força a estes pobres, a esses humildes e mansos de coração, a esses anavim, embora se sentindo fracos e muito fracos, embora se sentindo impotentes diante de um mundo opressor, o Senhor dava maior força para eles, porque dizia: vocês são como semente. A semente realmente é muito pequenininha, mas que beleza, a semente tem vida. Quando se planta a semente, e no plantar da semente, ela é lançada na terra, ela é encoberta, tudo indica que a semente morreu, se desfez, aquela sementinha não é de nada, mas o Senhor explica: veja, aquela semente brota, aquela semente desabrocha, aquela semente cresce, aquela semente produz uma árvore, aquela semente produz frutos, ela se multiplica, ela revive. E o Senhor então dizia: vocês os pobres, os frágeis, vocês os mansos e humildes são assim, e vocês revivem, e vocês produzem. Isso já no Antigo Testamento, e Jesus retoma tudo isso. E eu preciso dizer, meus irmãos, diante do Evangelho, no qual eu vou entrar daqui a pouquinho, o Senhor precisa que nós, pobres, frágeis, pequenos, até muitas vezes humilhados, oprimidos por esse mundo que nos cerca, esse mundo que é anti-Deus, que é anticristão, que portanto é ante nós também, portanto nós nos sentimos oprimidos, que nós nos enchamos de alegria. Ele diz: bem-aventurados são vocês, bem-aventurados são vocês. Busquem o Senhor com tudo, apesar de toda a opressão, e o vosso coração como a semente reviverá. Eu dizia ontem que esse Evangelho, do qual o de hoje é a continuação, e aquele Evangelho no qual Jesus, no primeiro momento, ele fala da primeiríssima evangelização, quando ele mandou, ainda pela primeira vez, os seus apóstolos. Mal ele tinha escolhido os apóstolos no meio dos discípulos. Como discípulos eles aprenderam muito, mas houve um momento que Jesus sentiu que ele precisava enviar. A quem ele enviaria? Portanto, ele foi ao monte, foi orar, foi conferir com o Pai, e aqueles que o Pai lhe indicou, foi esses que ele chamou de apóstolos. A eles deu poder, Jesus, lhes deu poder e os enviou. Pouco tempo depois deles serem preparados. Então, no primeiro momento, Jesus dá as recomendações para eles que vão para a primeira evangelização. Mas de repente, São Mateus já uniu o que Jesus falou numa outra ocasião a respeito da evangelização nos últimos tempos.
E essa evangelização dos últimos tempos, Jesus mostra aqui nesse evangelho, será uma evangelização de contraposição, onde o evangelho vai defrontar-se com uma geração que não aceita a Deus, que não aceita a lei de Deus, que não aceita os mandamentos de Deus, que não aceita a vida de Deus. Uma geração, Jesus vai indicar, que é contra Ele, que é contra o Cristo, e portanto contra tudo aquilo que é o Evangelho, e por isso também é uma civilização, é uma geração anticristã e anticristãos. Eles aborrecem os cristãos, eles aborrecem o Evangelho. Nós somos os que estamos vivendo essa evangelização. Meus irmãos, a coisa vai piorar, mas nós já estamos numa geração contra Deus. Estamos, nós não podemos nos iludir, não. Também no Brasil, também na nossa América. Claro, as coisas têm se mostrado muito mais na Europa, têm se mostrado nos Estados Unidos, mas também entre nós. Dá uma olhadinha para a nossa educação. O padre Daniel Lange hoje falava a nós a respeito do que está acontecendo na França, em toda a questão da sexualidade, o que acontece nas escolas, como é que estão educando os nossos jovens, os nossos adolescentes, na França, na Europa, mas no Brasil não é menos. Vocês que são pais, vocês que são educadores, vocês estão vendo que descalabros estão fazendo nas nossas escolas com a chamada educação sexual. Verdade ou não é? É uma verdadeira agressão contra os nossos adolescentes, deixa eu dizer muitas vezes, contra os nossos meninos e meninas, porque são meninos ainda, estão de 5ª a 8ª, e já recebem uma educação que na verdade não é educação, é bem o oposto de uma educação. Eles estão sendo formados para uma depravação, com a tal história de conhecerem e saberem de tudo a respeito disso. Professores mal preparados, com métodos maldosos, com métodos já preparados para isso, estão justamente jogando, nem são mais os adolescentes, muito menos os jovens, jogando as nossas crianças para uma prática antecipada e mal preparada de uma sexualidade para a qual eles também não estão prontos. Verdade ou não é? Me digam vocês que são pais, seus filhos, que estão de 5ª a 8ª, estão preparados para viver uma vida sexual? Claro que não, claro que não. Mas ao lado da educação, portanto, aquilo no qual nós mais esperamos, veja o descalabro dos nossos meios de comunicação, a partir das nossas músicas. Dá vergonha ou não dá vergonha as nossas músicas? Gente, até a música sertaneja, o que fizeram da nossa música raiz, da nossa música sertaneja? É uma música de depravação, é uma música de desonra da família, é uma música de desonra do casamento, da fidelidade, do amor. É uma música para jogar as pessoas na depravação sexual. Nem preciso falar das novelas, que começam às 6h. Verdade ou não é? E na tal desculpa, né, da novela que começa pelas 6h para pegar os adolescentes, e em geral com adolescentes e com jovens, que as coisas todas passam, estão não formando, mas estão deformando os nossos jovens, não só quanto ao cristianismo, quanto à religião, quanto à igreja, mas estão realmente deformando os nossos jovens quanto aos valores, quanto às coisas básicas da vida, quanto ao amor, quanto à fidelidade. Como o padre também dizia hoje, depois nós corremos atrás do prejuízo na corrupção tremenda que nós estamos vivendo, né? Hoje, sábado, também, mais um desses escândalos. Quem viu o noticiário do final do dia, viu também mais um dos grandes, nem vou ficar citando aqui, caiu, quer dizer,
pediu demissão, tinha que pedir demissão, não tinha mais como, não tinha por onde. Depois do escândalo que aconteceu no dia de hoje, meu Deus do céu, dinheiro e mais dinheiro na maleta e dentro das roupas íntimas, só tinha que pedir demissão. Mas nós corremos atrás do prejuízo da corrupção, mas não vamos à causa. A fonte está envenenada lá no começo, depois nós vamos correr atrás do prejuízo lá quando chega no rio, todo ele poluído, todo ele envenenado, mas o envenenamento está acontecendo lá, na origem, quando estão formando as nossas crianças assim. Porque não duvidemos, quando nós atentamos contra os valores maiores, que são os valores do amor, é claro, daí a pessoa humana perde todos os valores, daí só vai atrás do dinheiro. E para ir atrás do dinheiro, nós todos sabemos, nós que somos trabalhadores, nós que temos mãos calejadas, e certamente você tem mais do que as minhas, nós sabemos quanto custa ganhar dinheiro. Só que as pessoas não querem ganhar dinheiro desta forma, querem ter dinheiro a rodo, e é claro, para poder tê-lo, porque perderam os valores fundamentais do amor, da fidelidade e da família. Então precisam correr atrás do prazer, e para poder ter prazer eu preciso ter dinheiro, e para ter dinheiro eu preciso entrar na corrupção. Nós combatemos, como é que se chama isso que os deputados fazem para investigar as CPIs, né? Fazemos CPI em cima de CPI. Daqui a pouco a nossa Assembleia vai ser uma CPI atrás da outra, não se faz mais nem reunião no Congresso, porque uns vão fazer CPI com os outros, e os outros vão sair fazer CPI com aqueles que estão fazendo CPI daqui a pouco. Mas por que isso? Porque as fontes estão envenenadas. Porque se atingiu o mais importante, se atingiu o amor, a fidelidade, se atingiu a família, se atingiu a pessoa humana. Na hora que a pessoa humana perdeu o respeito por si mesma, porque quando nós entramos nos esquemas de depravação sexual, nós perdemos o respeito por nós mesmos. Verdade é, não é? Você perdeu o respeito pelo seu corpo, pelo seu ser, pela sua pessoa. Você não vale mais nada para você mesmo. Você se tornou objeto de consumo, e você busca consumo com outra pessoa humana. Então a pessoa perdeu o valor de si mesma, e quando a pessoa perdeu o valor de si mesma, perdeu o valor de tudo. Mas por que tudo isso, meus irmãos? Nós também não queremos ficar somente nas consequências, não. Porque hoje nós estamos numa geração que se opõe a Deus, que se contrapõe a Deus, que se confronta. Sim, é uma geração que se defronta com o próprio Deus, dizendo: eu não quero seguir as tuas leis, eu não quero seguir os teus mandamentos, eu quero seguir aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, eu quero atingir as minhas metas e não quero saber do Senhor. Nós já estamos nessa geração, e nós já estamos nesta evangelização. É a evangelização dos últimos tempos, e que portanto é dura, onde os que são do Senhor são esses que nós cantamos, humildes. Procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Nós somos a geração semente. Graças a Deus que o somos, e nos sentimos pequenininhos, nos sentimos oprimidos por este mundo, nos sentimos oprimidos por essa geração que não quer saber de Deus, que não quer saber do Evangelho, e portanto não quer saber dos cristãos, não quer saber de nós, especialmente se nós queremos ser verdadeiramente do Senhor, se nós buscamos um pouco de compromisso, um pouco de radicalidade, não é radicalismo não, um pouco de radicalidade, de ter raízes. Nós somos muito mais oprimidos ainda, e contestados mais ainda, porque não nos aturam, mas é a nós que o Senhor vem dizer: os bem-aventurados são vocês,
os humildes, os pobres, os combatidos, aqueles que se sentem frágeis, sem forças, e que muitas vezes também estão sem coragem. Mas eu lhes digo, vocês é que estão certos, vocês são sementes pequenininhas, sementes oprimidas, sementes jogadas no chão, mas vocês é que vão brotar, vocês é que vão reviver, vocês é que vão produzir frutos. E a nós, o Senhor está dizendo: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Meus irmãos, nós não podemos ter medo. Nós sabemos que estamos diante de um mundo que não quer saber de Jesus, que não quer saber de Cristo, que não quer saber do Evangelho, que não quer saber dos mandamentos de Deus, não quer saber de moral, não quer saber de ética, não quer saber. Mas nós não podemos ter medo. E quem tiver ouvidos vai ouvir, tenha certeza, há muita gente querendo o Evangelho, precisando de Deus. Há muita gente também, por causa dos problemas, por causa da situação, estão se sentindo pequenos. E eles estão dispostos, estão abertos, estão querendo Deus. Eles gritam na própria pobreza, na própria situação: queremos Deus, acreditem nisso. Aquilo, diz Jesus, que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Aquilo que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A igreja sempre tomou essa expressão de Jesus, proclamar sobre os telhados, ao que estamos vivendo hoje. Ao proclamar o Evangelho, pelos meios de comunicação, pela rádio, pela televisão, porque as nossas antenas estão sobre os telhados. Você vê também que as antenas de televisão, as antenas de rádio, especialmente de rádio FM, elas são colocadas nos altos dos prédios, portanto nos telhados. E as nossas antenas de recepção são colocadas sobre o telhado. E quando nós temos por telhado um carro, nós temos que colocar uma antena também, para podermos captar. A igreja sempre tem visto nessa palavra de Jesus a evangelização pelos meios de comunicação. Estamos fazendo e queremos fazer e precisamos fazer e vamos fazer mais ainda, e precisamos nos aliar e nos unir cada vez mais. Não é verdade que a Canção Nova é sustentada justamente por esses humildes de que fala o Evangelho, por esses pobres de que fala o Evangelho, por esses anavim? São vocês que nos sustentam, são vocês que nos dão coragem e força, e são vocês que nos dão meios para nós continuarmos essa evangelização, embora estejamos diante de um mundo que não quer saber do Evangelho que nós anunciamos, especialmente porque o nosso Evangelho não é teoria, o nosso Evangelho é vida. E por isso eles sabem que estão encontrando uma semente também de vida. Eu sei que nós somos contrapostos, mas graças a Deus nós estamos unidos e estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Jesus vai dizer, portanto, aquele que me declarar, aquele que me testemunhar diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que, embora sejamos fracos, embora na nossa fraqueza nós erremos, nós pequemos, cai lá. Se nós nos declaramos por Jesus e somos dele, ele vai declarar-se em nosso favor diante do Pai. Como vai dizer São João, ele vai ser o nosso advogado, ele vai ser a nossa defesa. Sim, ele vai ser a nossa defesa, ele vai defender a nossa causa diante do Pai. Ele vai se interpor entre nós e o Pai, e vai ser o nosso defensor, porque nós fomos o defensor dele, nós nos declaramos por ele, nós testemunhamos a ele, nós defendemos a ele, nós nos agarramos a ele, nós mostramos a Jesus para os nossos irmãos, para o mundo que não quer saber dele. Se nós fizermos isso, veja,
Nós não queremos errar, nós não queremos pecar, mas mesmo que na nossa fraqueza nós erremos, nós pequemos, mesmo se nós desanimarmos e tivermos momentos de desânimo, de covardia, até mesmo tenhamos a certeza, se nós nos colocamos ao lado de Jesus, se nos declaramos em favor de Jesus, Ele vai declarar-se a nosso favor quando nós nos apresentarmos diante do Senhor. Ele vai ser o seu defensor, Ele vai ser o meu defensor, porque nós nos sentimos fracos, nos sentimos, ainda mais nesse mundo desavergonhado no qual nós estamos, nós nos sentimos o pó da terra, verdade ou não é? E diante da opressão, parece que nós somos os errados, não é verdade? Parece que vivemos bem, parece que vivemos na justiça, parece que nós vivemos a verdade, parece que nós vivemos honestamente, nós somos os errados. Os outros é que estão certos, os outros é que estão acertando, os outros é que estão felizes, os outros é que estão com tudo e nós não estamos com nada. Mas o Senhor vem dizer, vocês que não somente com palavras, mas com vida, me declaram, me testemunham diante dos homens, eu vou testemunhar, eu vou me declarar em vosso favor diante do meu Pai. Console-se, conforte-se por isso, mas que terrível, o próprio Jesus é obrigado a dizer, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, disso nós temos que ter medo, porque Jesus é muito claro, se você me nega diante dos homens, eu não tenho outra possibilidade, eu vou ter que te negar diante do Pai. Mesmo que você seja muito inteligente, muito capaz, muito cheio de dotes, muito cheio de qualidades, mas você me negou diante dos homens, você não aguentou firme, pelo contrário, você afrouxou diante daqueles que se opunham a mim, que se opunham ao meu evangelho, você se ocultou, você teve medo, você não se declarou ao meu favor, você não viveu do jeito que eu precisava que você vivesse diante dos homens como testemunha minha, porque você não me testemunhou, porque você não me declarou. Deixa eu ler como está aqui no Evangelho, eu também haverei de negar-te diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Eu nem vou me firmar nisso não, porque isso não vai acontecer e nós não queremos que aconteça. Pelo contrário, diante deste mundo que contradiz a Deus, que contrapõe-se a Deus, que nega a Deus, que contesta a Deus, que contesta o Evangelho, que contesta as leis de Deus, que contesta os mandamentos de Deus e faz uma lei própria, que faz mandamentos próprios, que faz um modo de vida próprio. Sim, diante deste mundo eu me declaro por Deus, eu sou de Deus e você precisa ser, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua fraqueza, que você seja este pobre, este simples, este humilde de coração, esse anavim, mas que o próprio Senhor diz, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, o reino dos céus é seu, porque uma vez que você me testemunha com a sua vida, eu vou testemunhar a seu favor diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, não podemos escapar disso. O evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho de contraposição. Entre alguns, eu até diria um resto, claro, é um resto de semente que vai se multiplicar, mas é um resto em comparação com a maioria, porque a grande maioria, desculpe, estão descendo, deslizando na lama do mundo. Nós parecemos uns bobos que estamos fazendo força de subir contra a corrente e um contra-corrente enlameado. Você sabe como é duro caminhar na lama, como é duro você ter que subir uma montanha
enlameada. Nós parece que somos pessoas bobas, tolas, teimando em subir a ribanceira toda enlameada. Enquanto eles estão deslizando, se soltando e gargalhando, lama abaixo, nós insistimos em subir lama acima. É duro para nós, é muito duro, inclusive porque muitas vezes os mais próximos a nós são aqueles que nos contrapõem, mas este é o evangelho dos últimos tempos, do qual o próprio Jesus falou. Até ele diz: não os temais, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Se o meu Pai cuida dos passarinhos, cuida dos pardais, que entre os passarinhos é o mais desclassificado, como Ele não vai cuidar de vocês, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não tenham medo deles, não tenham medo deles. Eles parecem ser muito fortes, muito grandes, muito poderosos, na corrupção que eles vivem, no poderio que eles vivem, na fama que eles vivem, no sucesso que eles vivem, e vocês parecem que não são de nada, parecem só, vocês são sementes pequenininhas, humildes. Procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. E eu preciso dizer a você uma coisa muito importante, muito de acordo com tudo aquilo que o padre Daniel Lange veio pregando para nós durante o dia inteiro. Nós precisamos evangelizar o nosso corpo. Não estranhe essa minha expressão, porque eu gosto de explicar a evangelização ao temperar da salada. Eu gosto de salada temperada do jeito da minha mãe, que põe os temperos. Ela já tinha até lá a vasilha onde ela temperava a salada. Então era com a mão mesmo, mão de mãe, mão de cozinheira, né? Ninguém duvida, ninguém tem a mínima dificuldade. Minha mãe, com as mãos mesmo, pegava aquela salada, aquela alface, aquele almeirão, aquele agrião, e com a mão misturava com aquele tempero, óleo, vinagre, sal. Quando era limão em vez de vinagre, melhor ainda. Se caía do céu um pouco de azeite e não simplesmente óleo, melhor ainda. Mas mamãe temperava tudo aquilo com as mãos, de modo que folha por folha, fatia por fatia de tomate, fatia por fatia de batata, ficava assim impregnada daquele tempero. Eu gosto de dizer que a evangelização é assim. Nós temos que ser temperados pelo evangelho, como aquelas verduras e legumes da salada temperada com a mão da minha mãe. E nessa evangelização, é que nós somos temperados pelo evangelho, e o evangelho penetra em nós, e é gostoso, né? Quando na cenoura, quando no tomate, quando na batata, o tempero ainda fica um tempinho e penetra, né? Você percebe que por dentro está temperado, está salgadinho, fica muito mais gostoso ainda. É preciso realmente que esse evangelho penetre em nós. Então é por isso que eu digo, é preciso que nós deixemos que o Senhor evangelize o nosso corpo. Como São Paulo vai dizer, o nosso corpo não foi feito para a depravação, mas ele foi feito para a santidade. O nosso corpo foi feito para a santidade. Acho que você se lembra bem, na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala com muita clareza em Tessalonicenses 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a impureza, que eviteis toda a impureza, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo santa e honestamente,
sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Vou repetir tudo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É preciso santificar o próprio corpo. Eu dizia em outras palavras, é preciso evangelizar o próprio corpo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis toda a impureza, toda a imoralidade. Que cada um de vós saiba possuir, guardar o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Os pagãos se deixam levar por todo o desregramento, por todas as paixões. Os pagãos de hoje, os pagãos que talvez morem na sua casa, os pagãos talvez que sejam seus filhos, que você precisa vê-los convertidos, e você quer ver os seus filhos convertidos. Quem sabe um pagão da sua casa é o seu próprio esposo, é o seu próprio pai, infelizmente, que continua vendo revistas pornográficas, continua vendo filmes pornográficos e sites pornográficos, e continua ainda vivendo em impureza, prostituição, adultério. Mas o Senhor está dizendo para nós, é preciso que cada um de vós saiba guardar o seu corpo santa e honestamente. Meus irmãos, tudo começa por esse templo. Dizia hoje o padre Daniel Lange, é por isso que o inimigo, ele procura logo, de imediato, derrubar-nos logo pela parte baixa. Você já viu? Se você chega e consegue dar uma rasteira no seu adversário, na hora que você dá a rasteira e ele caiu, você já ganhou 80% da luta, porque ele caiu, e ele caiu pela parte mais baixa. Você deu uma rasteira, você deu um golpe tal nele, você, por exemplo, colocou o pé um pouco atrás do pé dele e deu um pequeno empurrão, nem precisou dar um murro, deu um pequeno empurrão. Ou até mesmo você fez um gesto, ele desequilibrou-se com o seu pé atrás e ele vai para o chão. Na hora que ele vai para o chão, ele já perdeu 80% da luta. É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer pegar a gente logo pelo lado mais fraco, pela nossa sexualidade. E veja que covardia, que sujeira da parte dele, de pegar justamente a nossa sexualidade, que é a nossa imagem e semelhança com Deus Criador. Deus nos fez co-criadores, portanto, criadores com Ele, a nós homens, que somos os que fecundamos, a vocês mulheres, que recebem a fecundação, e vocês mulheres que depois de fecundadas, vão ter em si, no seu seio, aquele embrião, que vai pouco a pouco, de maneira impressionante, de maneira linda, de uma maneira sábia que só Deus podia fazer. Você vai gestar, você que vai gerar durante 9 meses, o seu filho, a sua filha, no seu ventre, dentro de você, com o seu próprio sangue, com a sua própria substância. Meu Deus do céu, é a nossa participação direta ao poder criador de Deus. O inimigo foi inclemente, sujo, mas da maior sujeira, querendo nos pegar justamente aí, na coisa mais linda que nós temos, mas por isso mesmo também na coisa mais frágil que nós temos. É por isso também que nós estamos recomendando neste final de semana, nesses dias de acampamento, esse livro, A Cura da Nossa Afetividade e da Nossa Sexualidade, porque muitas vezes nós não queremos errar na sexualidade, não queremos, mas porque somos fragilizados na nossa afetividade. Afetividade e sexualidade estão intimamente ligadas. Você sabe que o nosso pulmão, ele é revestido de uma membrana, a pleura. Mas você sabe também que qualquer infecçãozinha que atinge o nosso pulmão, imediatamente o que acontece? Pneumonia. E essa pneumonia pode virar uma pleurice, onde aquela membrana que envolve o nosso pulmão vai também inflamar e depois infeccionar. E meu Deus do céu, que trabalho quando
se inflama, o pulmão inteirinho, e como as crianças sofrem. É assim que acontece conosco, quando nós somos atingidos, e muitíssimos de nós fomos atingidos na nossa afetividade, muitas vezes ainda na nossa gestação, no nosso nascimento, quando éramos pequenininhos, fomos atingidos na nossa afetividade. É difícil uma pessoa que não tenha sido atingida na sua afetividade, que não sentiu rejeição, e depois isso nos fragiliza na nossa sexualidade. E como a afetividade e sexualidade estão ligadas, como o pulmão e a pleura, aquela membrana que envolve o pulmão, quando a nossa afetividade está doente, inflamada, infeccionada, a nossa sexualidade imediatamente se inflama, se congestiona, se fragiliza. E o inimigo é inclemente, ele faz questão de nos derrubar justamente aí. E hoje, dizendo tudo isso que o Senhor nos disse no Evangelho, Ele está dizendo: santificai o vosso corpo. O vosso corpo não foi feito para a depravação, mas o vosso corpo foi feito para a santidade. Louvado seja Deus, o nosso corpo, o seu corpo, o meu corpo, o seu corpo, foram feitos para a santidade e não para a depravação. É o caso de todos nós fazermos aquilo que disse o padre Daniel Lange, de nós fazermos um compromisso, como que um voto ao Senhor, cada um de nós na própria situação, optar pela castidade e viver castidade, porque também os casados podem viver castidade. Dizer que os casados vão viver castidade, eu não estou dizendo que os casados não vão ter o seu ato conjugal, a sua intimidade de marido e mulher, pelo contrário, terão sim, mas terão de maneira santa, como ele disse, citando justamente o Papa, que isso se torna um ato até mesmo litúrgico, um ato santo, um ato em que o casal se santifica realizando a vontade de Deus e não se deprava, como muitas vezes acontece por causa das coisas do mundo. É possível marido e mulher viver castidade, vivendo de maneira santa, honesta, limpa, pura, a sua sexualidade, a sua união conjugal, a sua união de marido e mulher, a sua intimidade. E todos nós outros, cada um na sua situação, também você que separou-se, você separada, você separado, você que é solteiro, você que é solteira, você que namora, você que noiva, todos nós podemos e devemos viver a nossa castidade. E quem ainda não chegou ao matrimônio e é vocacionado ao matrimônio, prometer ao Senhor, comprometer-se com o Senhor, de viver castidade. E daí castidade mesma, eu sei que vai ser uma luta, mas que beleza. Inclusive a castidade vivida como solteiro vai ser a garantia da fidelidade no casamento. As meninas, as mulheres deveriam justamente ajudar e praticamente exigir dos seus namorados e noivos que os dois vivessem castidade. E as mulheres deviam ser muito espertas, porque a única garantia que ela tem, que depois o seu namorado hoje, o seu noivo hoje, vai ser o seu marido fiel depois, é ele viver castidade agora. Porque se ele não aguenta com você, ele não vai aguentar com mais ninguém. Ele vai ter você, mas vai ter outra e outra e outra. Vai ter você, mas vai ter esse programa, aquele programa e aquele programa. E os fatos têm demonstrado. É verdade ou não é? Os fatos têm demonstrado. E eu digo também aos rapazes, porque muitas vezes são as próprias moças que, aprendendo todas essas coisas nas escolas, com as companheiras, nas revistas, nas novelas, são elas que tentam os rapazes e fazem de tudo para que os rapazes cedam e façam sexo com elas.
mas elas estão sendo tolas. E os rapazes deveriam ser firmes, porque a única garantia que você como rapaz tem é que a sua esposa vai ser fiel depois do casamento, é ela ser fiel agora, ela viver castidade agora. Se ela te obriga a fazer sexo com você, agora que são simplesmente namorados ou noivos, você não imagina o que ela vai fazer com você depois do casamento. Desculpe aquilo que dizem, que é botar um par de chifre na sua cabeça. Ela vai colocar, inclementemente, ela não vai olhar para nada, porque ela não foi fiel quando ela era moça, não foi fiel quando era namorada. Pelo contrário, desculpe, ela foi uma depravada, e aprendeu na escola dessa depravação. Quem não viveu fidelidade agora, não vai viver fidelidade depois. Quem não viveu castidade agora, não vai viver castidade, e por isso não vai viver fidelidade depois. Meus irmãos, temos que ser muito sérios. Eu sei que o mundo não entende isso, que o mundo aborrece isso, que o mundo nos acha os próprios trouxas, que estamos falando abobrinha aqui, mas esta é a verdade. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. O mundo nos despreza, mas nós somos os bem-aventurados. Somos os bem-aventurados, sim. Erga a sua cabeça, não se deixe abater por aquilo que o mundo faz contra você. Pelo contrário, santifique a Deus, santifique ao Espírito no seu próprio corpo, porque o nosso corpo não foi feito para a depravação, mas o nosso corpo foi feito para a santidade. Santidade de corpo é viver castidade, é viver fidelidade, e isto é possível. E para isso, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo. Só pela força do Espírito, Senhor, é que nós, primeiro, teremos a decisão, e segundo, Senhor, nós levaremos em frente o PHN na nossa vida. Senhor, nós sinceramente, vá dizendo você também ao Senhor, nós sinceramente, Senhor, queremos viver castidade. Castidade de solteiro, castidade de casado, castidade de viúvo, de viúva, castidade de separado, de separada, castidade, Senhor, castidade de padre, castidade de religioso, de religiosa, de celibatário, de consagrado. Nós queremos, Senhor, nós queremos santificar-te no nosso corpo pela nossa castidade prometida a Ti. E para isso, Senhor, como o mundo se contrapõe a tudo isso, como nós temos que subir uma ribanceira enlameada, Senhor, dá-nos a força do Teu Espírito Santo. Enche-nos agora com o Teu Espírito. Enche-nos agora com o Teu Espírito. Vai pedindo a você também. Sim, Senhor, batiza-nos no Teu Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, homens e mulheres, solteiros e casados, consagrados e leigos, Senhor, cheios do Espírito Santo, para que no Teu Espírito, para que pelo Teu Espírito, nós possamos viver o nosso compromisso de castidade, de fidelidade diante de Ti, Senhor, santificando o nosso corpo pela castidade. Queremos, Senhor, sim, queremos, Senhor, ser santos de espírito, de alma e de corpo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!